Lucas, capítulo 19, verso 40, fala sobre as pedras clamarão. Diz o texto: E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Esse verso está inserido no contexto da entrada do Senhor Jesus Cristo na cidade de Jerusalém. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Uma entrada num jumento, e o Senhor estava testificando publicamente que ele era o rei e o Messias de Israel. Essa entrada em Jerusalém era uma profecia que está no livro de Zacarias, capítulo 9, verso 9, que diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. A entrada triunfal do Senhor Jesus é uma ação simbólica que visava demonstrar o seu reino, que não era deste mundo, e que ele não veio para governar este mundo como queria os judeus e os seus discípulos, governar pela força e pela violência. Aqui ele nos mostra que o seu reino é um reino espiritual. Não podemos agir com armas humanas, com estratégias humanas, com táticas humanas, querendo conquistar o reino de Deus. O reino de Deus não é dessa maneira, porque é um reino espiritual. E o Senhor adentra a esta cidade, e chegando perto de Betfagé e de Betânia, no monte que era um monte muito conhecido dele, dos discípulos, o Monte das Oliveiras, onde tinha uma prensa de azeite, conhecida como o Jardim das Oliveiras. Ele manda ir à aldeia que está de frente ali e achar um jumentinho que nenhum homem tinha montado. E dessa maneira o Senhor vai adentrando em Jerusalém. E as pessoas, quando veem o Senhor Jesus Cristo, lançam as suas vestes, estendiam as suas vestes pelo caminho, e quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda uma multidão dos discípulos estavam regozijando-se, começaram a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor,
paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E nós que estamos aqui nessa manhã, nesse dia, estamos como essas pedras. Não podemos ficar calados. Temos que falar deste Rei, deste Mestre, que tem nos oferecido uma tão grande salvação. E Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa alegria, porque nós temos visto as suas maravilhas, essas maravilhas que Ele tem nos proporcionado a cada dia, são tão grandes que a nossa voz não pode ficar calada. Ela tem que gritar, ela tem que falar, porque o Senhor tem feito grandes coisas e nós estamos alegres, como podemos ver na igreja primitiva. Quando começou o trabalho, estavam todos juntos, tinham tudo em comum, era uma comunidade que tinham tudo em comum. E diz o texto: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, exaltando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Havia uma multiplicação, porque aqueles irmãos primitivos estavam tão cheios da presença do Espírito Santo que eles não podiam ficar calados. Eles tinham que testificar do poder de Deus, da graça que eles tinham recebido. A mesma coisa encontramos com Paulo e Silas. Estavam sofrendo humilhação, encarcerados, presos a um tronco, costas laceradas pelos açoites, um sofrimento atroz, injuriados, perseguidos. Mas, no meio desse sofrimento todo, eles oravam, cantavam hinos de louvores a Deus. E diz o texto: perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Eu quero dizer para você que a oração e o louvor são armas poderosas que estão à nossa disposição para podermos utilizar no crescimento do reino do Senhor Jesus Cristo, para que Ele também adentre como Rei nos corações das pessoas. Encontramos nessa experiência de Paulo e Silas que a alegria do crente, ela vem do interior e independe das circunstâncias externas.
Talvez você passe por um problema de saúde, uma situação de desemprego, uma situação familiar desfavorável. Mas essas circunstâncias não impedem você de louvar a Deus. Você pode passar por uma perseguição, mas isso não pode destruir a sua paz, a sua alegria. Os inimigos de Cristo não poderão destruir a fé em Deus e o amor que o crente tem por Ele. E diante de terríveis circunstâncias como estavam Paulo e Silas, Deus, Ele dá graça suficiente àqueles que estão na sua vontade e que sofrem por amor dEle. Porque o Espírito Santo repousa sobre o coração dos crentes. As pedras têm que clamar. É hora de clamar. Nós somos pedras vivas. É o que o apóstolo Pedro nos fala em 1 Pedro, capítulo 1, capítulo 2, ele diz assim: e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados sobre casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Essa é uma pedra que o Senhor vai colocando, pedra viva, que tem que falar das belezas do Senhor Jesus Cristo. Não podemos nos calar. É o que nós aprendemos nessa entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele quer a nossa alegria, Ele quer que o louvemos, Ele quer que a nossa voz possa estar clamando, anunciando que o Rei vem, que o Rei está voltando. Ele veio trazer paz na terra e boa vontade para os homens. Você, prezado ouvinte, neste dia, como está a sua situação? Talvez você não encontre motivos para clamar, mas a palavra de Deus nos diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que não sabe. A Bíblia fala que nós devemos clamar, devemos dar testemunho da nossa fé, para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus.
de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Portanto, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. As pedras têm que clamar. Prezado ouvinte, não fique calado. Jesus Cristo está passando na sua vida, está passando perto de você. É hora de você se alegrar, de você dar louvores, de você adorar ao Senhor Jesus Cristo, de você ser submisso a este Rei que veio estabelecer o seu reino aqui na terra. Logo ele estará voltando. Logo a trombeta soará e ele voltará para buscar a sua igreja. Esteja preparado. Os acontecimentos estão por aí. Não faltam notícias trágicas. Morte de jovens que tinham tudo na vida, mas de repente a morte chega. E o que será dessas almas? O que elas têm feito, o que elas creem com relação ao seu destino eterno? Aceite Jesus. Jesus é a salvação. É o caminho que nos leva ao Pai. Que Deus te abençoe. Amém.